Aí sim, vamos entrar no que você tem que fazer, você que está no terceiro ano, você que está no primeiro, segundo ano, o que você tem que fazer desde agora para que você consiga passar em medicina. Então, vamos para o quarto tópico que eu gostaria de falar hoje, que é justamente a sua estratégia de preparação. Qual a estratégia que você vai utilizar para ultrapassar 801 pontos em matemática para que você consiga passar em medicina no Enem? Bom, primeiro erro que as pessoas cometem e que provavelmente você está cometendo desde lá do ensino fundamental, que é o quê? Focar nas informações. Então, olha só, você está se preparando para ultrapassar 801 pontos em matemática. Você tem que focar, você não pode focar nas informações. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, o conjunto de informações que vão passar para você, com certeza, é muito alto. E aí, você vai se sentir tentado a dominar todas essas informações. Eu te digo que você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não é porque você não tem a capacidade, é porque isso é um poço sem fundo. Se alguém chega para mim e diz assim, ó, eu domino toda a matemática, eu vou pegar uma questão para ela e vou dizer, faz essa questão, e ela provavelmente não vai conseguir fazer. Aí, se ela fala, eu posso pegar qualquer questão, eu posso pegar uma questão extremamente difícil de uma Olimpíada brasileira de matemática, de uma Olimpíada mundial de matemática. Talvez ela não consiga fazer. Eu quero dizer o seguinte, é que a teoria ela não é suficiente para te dizer. Você nunca vai com a teoria chegar e dizer assim, ó, eu domino toda a matemática, até porque novas coisas estão sendo descobertas agora. Então, olha só, não é pelas informações que você tem que começar. Lógico que você pode estar achando que eu exagerei. Ah, mas eu não vou pegar informações de uma Olimpíada de matemática, informações muito complexas relacionadas à matemática. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo o seguinte, que provavelmente, se você focar nas informações, você vai estudar mais do que você precisa para passar no Enem. Esse é o ponto. E você precisa de eficiência. Você está no terceiro ano e eu quero que você consiga passar de primeiro no Enem. Eu acredito que você consegue passar no Enem. Então, olha só, se você focar nas informações, é bem provável que você não consiga uma eficiência adequada. Você precisa de eficiência para conseguir ver todo o conteúdo de maneira eficiente, logicamente, e também para sobrar tempo para você ver outras matérias. Até porque, quando você chegar lá na prova do Enem, você não vai ter só matemática para fazer. Eu sei que matemática vai alavancar sua média geral. E eu estou falando isso não é porque eu sou professor de matemática, não. Você pode ver lá, o site do INEP está disponível, as notas máximas de cada uma das matérias. Só matemática ultrapassa 900 pontos em todos eles. Você vai perceber que matemática é a matéria que pode ser mais generosa contigo. Não negligencie isso, tá? Mas também ficar bitolado nas informações não é o jeito certo. Você tem que sair disso. Esse é o principal erro que as pessoas cometem. Ah, deixa eu decorar esse formulário. Ah, deixa eu decorar esse procedimento, essa ferramenta da matemática aqui. Deixa eu decorar a fórmula de seno e cosseno, não sei o quê. Não é essa a melhor maneira de você atacar, certo? Então, se essa não é a melhor maneira, qual é o jeito certo então, Marlos? Onde que tem que estar o meu foco? O seu foco tem que estar justamente na interpretação de questões. É ali que tem que estar o seu foco. Você tem que aprender a interpretar as questões com maestria. Se as questões do Enem são contextualizadas, a primeira coisa que você vai ter que fazer, aliás, você vai ter que fazer isso em toda a prova do Enem, é aprender a interpretar. Aprender a entender o que a questão está te dizendo. Aprender a separar os dados que são importantes dos que não são importantes, ou seja, do que ele nem está te pedindo. Você tem que aprender a fazer isso com maestria. Isso vai fazer com que você ganhe tempo. Então, a interpretação de questões tem que ser o centro do seu estudo em matemática. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Quando você começa a interpretar as questões de matemática com maestria, você começa a ver, caramba, olha só, estou começando a entender isso daqui. Caramba, já não estou mais caindo nessas pegadinhas aqui, já estou começando a entender. Isso vai te ajudar em toda a prova objetiva do Enem. Isso vai te ajudar a interpretar as questões de qualquer matéria. Você fazendo isso com matemática, o seu poder cognitivo vai aumentar muito de tomada de decisão, você vai melhorar significativamente e isso vai fazer com que você mude o seu jogo. Mas, desculpe, tive que dar uma pausa, mas não é só isso que eu quero falar com você, não. Além do foco, o foco também na interpretação não é tudo.
Existem estratégias para você melhorar essa interpretação. E as estratégias, elas começam com a forma que você vai ler a questão. É incrível isso, né? Você precisa focar primeiro no comando da questão. É interessante isso. Você começa pelo comando da questão e depois você dá o segundo passo, tentando associar esse comando a algum elemento gráfico, uma fórmula que apareça na sua questão ali, que seja mais evidente, seja mais fácil de você visualmente perceber. Ou você associa com uma figura, associa com uma tabela. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, você traduz. Isso, ao longo da questão, você vai separando os dados. Existe uma forma, existe uma técnica para fazer isso também. Você vai sublinhando, circulando números, escrevendo. E depois você traduz tudo que você pegou da matemática, do português lá, do que você está lendo, para uma linguagem matemática para que você possa resolver a questão. Só que não pode parar por aí. Não é esse o ponto só. Tá? Se você acha que só focando na interpretação, se você só fizer milhões de exercícios, você vai se dar bem, deixa eu te falar, não vai. Você vai ser uma pessoa atrapalhada, você vai perder demais eficiência. Tem gente que fica estudando, fazendo prova a prova do Enem, não é a melhor maneira de se fazer isso. Então, olha só, deixa eu te falar. Você precisa se organizar. E o primeiro passo que você tem que fazer para se organizar, rumo a atingir ultrapassar 801 pontos em matemática para que você passe em medicina no Enem, é justamente um cronograma. O cronograma é essencial, porque olha só, muita gente não consegue uma pontuação muito boa, porque ao longo da sua preparação, elas não sabem o que fazer, elas ficam travadas, não sabem qual é o próximo passo que elas têm que dar. Isso é um problema muito grande. Então, como resolver isso? Um cronograma ajuda demais a resolver isso. Muita gente deixa de atacar um problema porque não sabe como atacar, porque não sabe o próximo passo a dar. E olha só, olha que interessante. Aliás, esse é um dos grandes motivos da procrastinação. Se você tem um dragão monstruoso na sua frente que você nunca viu e você está querendo resolver aquilo ali, matar esse dragão sem nenhuma arma, como é que você vai conseguir matar esse dragão? Você nunca viu um dragão antes? Quer dizer, a não ser o dragão nem é um exemplo tão bom, né? Porque você já viu diversos desenhos animados aí com dragões. Mas a questão é que quando você vê na prática, você pode achar aquele problema grande demais para que você resolva. Então, qual é a melhor maneira de você matar esse dragão? Se você tiver oportunidade, se você estiver avistando esse dragão de longe, o que você faz? Você começa a se programar, a tomar estratégias, a pegar aquele dragão e dividir ele em várias partes. Você pega e tenta ver o ponto fraco dele. Você primeiro tenta esmiuçar a perna dele, a unha do pé dele, não sei. Então, olha só o que acontece. Um cronograma, ele serve justamente para isso. Para você se organizar da melhor forma possível para atacar esse dragão. O que você tem que fazer primeiro? Será que você tem que fazer uma fortaleza antes de começar a atacar ele? Então você dá o primeiro passo, você constrói a fortaleza, você coloca a primeira pedra da fortaleza. Depois, qual o tipo de arma que você vai utilizar para atacar aquele dragão? Você vai lá atrás da sua espada? Vai lá atrás do seu escudo para se defender desse dragão? Ou vai atrás da sua armadura? Entende? Então uma série de fatores que você vai fazer. O mesmo pensamento é para quando você vai, por exemplo, subir uma montanha muito grande, vamos colocar assim. Você olha aquela montanha e você pensa, caramba, é muito grande, eu não vou conseguir nunca chegar aí. Chegar lá no topo, não tem força, não sei o quê. Mas tudo exige uma estratégia. O que você tem que fazer? Primeiro comprar o material, depois tem que se preparar e depois você pode dar o seu primeiro passo. Tudo isso é muito bom, principalmente para você que está no terceiro ano do ensino médio. Estou falando principalmente com você hoje. Por quê? Porque o dragão ainda está distante. Então você ainda pode conseguir vencer ele mais facilmente. Você pode ainda se preparar. Agora, essa questão do cronograma, quero deixar bem claro também o seguinte, ó, que independentemente da prova, do tempo que falta até a prova do Enem, é importante que você tenha um cronograma adequado. Então, olha só, a gente pode estar a 9 meses da prova do Enem, pode estar a 3 meses da prova do Enem, pode estar a 1 semana da prova do Enem. É importante que você faça um cronograma para que você maximize o seu resultado. É muito importante isso.
maximizar o seu resultado. E o cronograma é muito importante também em matemática pelo seguinte, por causa da interdependência entre os conteúdos da matemática. Um conteúdo depende do outro. E você precisa de conteúdos mais básicos antes de começar em conteúdos mais complexos. Então você precisa organizar os seus passos. Esse é o primeiro ponto, um ponto importante que você tem que levar em consideração na sua preparação. Agora, além do cronograma, você precisa de se organizar de uma maneira geral. Depois do cronograma, tudo organizado ali, o que você tem que fazer? Você precisa organizar as questões que você vai fazer. Não é simplesmente sair fazendo a torto e a direito. Você precisa pegar as questões e organizar elas por conteúdo, primeiramente. Depois, dentro de cada conteúdo, da mais fácil até a mais difícil, para que você comece a evoluir e consiga perceber essa evolução. É importante. Cada passo que você der tem que ser um combustível para o próximo. E aí você vai se sentir motivado, vai deixar a procrastinação de lado. Quando você chegar lá no dia da prova do Enem, você vai estar preparado para ultrapassar 801 pontos em matemática para que você passe em medicina no Enem. Feita a organização, você vai para a prática. Então, você que está lá no terceiro ano ou em qualquer fase que você esteja da sua vida e você queira a medicina no Enem, você sabendo que precisa ultrapassar 801 pontos em matemática no Enem, para isso, o que você precisa é de prática. Não é qualquer prática, tá? Você precisa, lógico, tudo que eu já falei aqui da mentalidade, você precisa de uma organização e você precisa de prática. Essa prática não é qualquer prática. Não é pegar um monte de exercíciozinhos que tem no livro, no seu livro texto e sair fazendo, achar que está sendo eficiente, que não está. Aquilo ali é muito bom para que você se sinta produtivo, né? Mas como eu já falei, mentalidade não é tudo. O fato de você ter uma grande autoconfiança com aqueles exercícios não significa que eles estão contribuindo para que você melhore. Você precisa de exercícios adequados. Que exercícios adequados são esses? Exercícios no estilo que você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem. Muito importante isso. Você precisa de exercícios adequados com que você vai encontrar lá, justamente para que você perceba esse padrão do Enem, para que você entenda como o Enem funciona, para que você se prepare de forma eficiente. Beleza? Então, chegamos para mais um ponto aqui, que são as estratégias de preparação. Agora eu vou para o último ponto do vídeo de hoje, que é